Bom, eu quero trazer também aqui, antes de ouvir você, Alan Gani, um pouquinho de como vai ser essa sequência do que a gente está discutindo, que é o PL da anistia. Vamos trazer a ilustração aqui no nosso telão para as pessoas acompanharem e vocês entenderem. Pois bem, a gente viu a fala do Sóstenes Cavalcanti, todo o movimento que ele fez para juntar a quantidade de assinaturas necessária para que essa urgência acontecesse. Então, agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele precisa decidir se pauta ou não a votação do pedido de urgência, porque o que aconteceu, pessoal, é a reunião de assinaturas para que a urgência fosse protocolada. Agora, essa urgência precisa ser pautada pelo presidente da Câmara e aprovada lá. Pois bem, há então a votação da urgência. Para ser aprovado, o requerimento precisa ser acatado por, no mínimo, 257 deputados. Assim como para reunir as assinaturas houve a necessidade desse número, o mesmo se repete aqui nessa votação. Aí há o debate na Câmara. O presidente Hugo Mota vai indicar então um relator que apresentará um novo texto a partir das negociações da Casa. A partir do que os líderes decidirem, do que os partidos brigarem, da maneira como os governistas vão se manifestar também, porque esse tema ele está fazendo todo mundo ali tremer na base com a possibilidade de avançar, principalmente para o lado do governo, porque essa era uma pauta da qual o governo não queria abrir mão de jeito nenhum, no sentido de tirar as condenações ou de anistiar as pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro, mas pelo movimento que está acontecendo, o diálogo também terá de acontecer. Aí há o debate no Senado. Se aprovado na Câmara, o projeto segue então para a Casa Alta e lá precisa ter pelo menos 41 votos. Foi aprovado no Senado também, aí vai para a sanção do presidente da República, que tem um prazo de 15 dias para vetar ou não. Pode vetar trechos, pode vetar a lei por completo. Se isso acontecer, aí nesse caso ela voltaria para o Congresso Nacional. E depois de tudo isso, ainda pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal. Então, pode voltar lá para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal decretar ou determinar a inconstitucionalidade ou não daquilo que foi debatido e aprovado ali no Congresso Nacional. Então, há muitos passos pela frente. Por isso que há tanta discussão e muito diálogo, principalmente envolvendo os presidentes da Câmara e do Senado, para que toda essa votação ocorra. E a partir desses passos, Alan Gani, como você avalia que será o posicionamento da oposição e principalmente dos governistas para tentar incluir algo que possa também atender às próprias vontades? Olha, a oposição vai com tudo aí, se não pautarem, eu acredito que farão um movimento de obstrução. É uma pauta, Evandro, que ganhou corpo na sociedade civil, principalmente após as manifestações aqui em São Paulo. Há colunistas, veículos de imprensa que são claramente contra Jair Bolsonaro, mas apoiam uma redução de penas, uma dosimetria dessas penas para as pessoas que estavam envolvidas ali no dia 8 de janeiro. Na verdade, esse projeto de anistia, ele significa muito mais do que anistiar aquelas pessoas. Significa corrigir erros que o próprio Supremo Tribunal Federal cometeu, arbitrariedades, excessos após todo aquele evento do dia 8 de janeiro, como prisão preventivas exageradas, muito longas, falta de individualização das condutas, prendeu a rodo para depois fazer ali as investigações, questionamentos se essas pessoas deveriam ou não ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a sociedade civil, pessoas muito importantes, têm questionado isso, por isso que o projeto da anistia ganhou corpo. Agora, evidentemente que para o governo, Evandro, seria uma derrota. É uma derrota em termos políticos. Inclusive, me parece que o presidente da Câmara dos Deputados estava mais do lado do governo. Prova disso é que nessa semana esvaziou as reuniões, esvaziou os trabalhos, tentou convencer a oposição, não deu certo. Ganhou corpo e isso tende a avançar. Agora, a saída que estão tentando buscar é justamente pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo reduzir as penas para não ter que ter esse ônus no Congresso Nacional. Muito legal, Gani, porque é nesse ponto que eu queria falar aqui, inclusive com o Felipe Monteiro. O PP, de alguma forma ou de qualquer forma, o debate vai acabar caindo no Supremo Tribunal Federal. Porque se for aprovado ali na Câmara e no Senado e tiver a sanção do presidente da República, mesmo que com alguns vetos, mas aí depois, como tudo aconteceu no Supremo Tribunal Federal, de alguma forma esse debate
debate acontecerá lá. Caso não haja aprovação do projeto, de alguma forma essa movimentação e essa pressão que está acontecendo agora por parte da oposição e ainda com manifestações se estendendo pelas ruas, né, chamadas por Jair Bolsonaro e seus apoiadores, elas também fazem com que o Supremo Tribunal Federal e os ministros avaliem a possibilidade de mexer com a dosimetria de penas e levar à redução dessas penas de algumas pessoas, principalmente aquelas mais altas, de 14 a 17 anos. Como é que você vê o papel do STF nessa história toda, Pepe? Não, esse é o ponto principal, né? No Brasil, tudo termina num gargalo institucional, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, segundo a nossa Constituição Federal. Sim. Então, eu entendo o seguinte: o Supremo Tribunal Federal só pode adentrar no mérito da anistia se tiver alguma inconstitucionalidade patente. E eu não enxergo nenhuma inconstitucionalidade quando o órgão responsável por aprovar e processar um projeto de anistia é o próprio Congresso Nacional. Então, na minha opinião, não existe a possibilidade, né, do Supremo Tribunal adentrar nessa esfera. Agora, claro, existem algumas questões dúbias, né? Porque a anistia, segundo a Constituição Federal e segundo a melhor doutrina de direito penal, se dá quando há trânsito julgado de sentença criminal, sentença penal, não é? E o projeto de anistia na Câmara dos Deputados, né, e no Senado Federal, que está sendo discutido, fala exatamente de pessoas que serão abarcadas pela anistia sem, ao menos, ter nenhum processo aberto contra si, né? Se vê que há um marco temporal de 30 de outubro de 2022 até o momento que a lei for aprovada. Então, dá margem para o STF adentrar nessa esfera. Mas eu entendo, não é, que a Câmara e o Senado Federal são soberanos para decidir sobre a questão da anistia. Então, se o Supremo Tribunal Federal adentrar nesse mérito, na minha opinião, vai reforçar a narrativa que ele é um órgão político e não jurídico. Como você analisa, Segré? Se eu gostaria, se isso acontecer, eu espero que não, porque é uma atribuição do Congresso, esse tipo de questões. A legislativa é uma atribuição do Congresso, por isso chama poder legislativo. Ele legisla. Eu vi agora há pouco, subi nas minhas redes, porque me chamou a atenção de uma forma coerente o ministro Gilmar Mendes indicando com todas as letras a quem quisesse ouvir que todo o processo de anistia é uma prerrogativa legislativa, porque é política, não tem a ver nada com jurídico. Então, tomara que se isso chega, o ministro Gilmar Mendes lembre dessa sua fala muito coerente, muito interessante, para que não tenhamos uma interpretação diferente do mesmo ministro. José Maria Trindade, e qual vai ser também a relevância da primeira parte, que é a discussão envolvendo o Hugo Motta com o Colégio de Líderes, para entender de que maneira que esse projeto seguiria ou não? Como é que funciona essa negociação? Ele disse que não quer assumir sozinho essa responsabilidade. E acho ali que ele já piscou, né, naqueles duelos dos faroestes, porque a pressão vai ser muito grande, ele sabe disso, já foi alertado pelos assessores sobre essa guerra que se travará. Isso aconteceu também contra o ex-presidente da Câmara, né, Arthur Lira, e não é uma batalha fácil. Enfim, aí ele quer dividir essa responsabilidade com os líderes. E aí ele está tentando o meio de campo. Como é que seria? Um projeto para fazer uma anistia parcial, ou seja, redução de penas, que o PL não quer. O PL diz que não é redução de pena, mas anistia, né? Então, assim, é o primeiro impasse. Vencido isso, se houver um acordo, eu entendo que esse acordo passaria pelo Supremo, por mais absurdo que pareça. Porque eu não entendo ministros do Supremo negociando como se fosse um parlamentar, né? A lei, a Constituição, não se negocia, se interpreta, né? A hermenêutica é o ponto central da justiça, ou seja, analisar e avaliar de como a lei deve ser aplicada. Mas, de qualquer maneira, a democracia, sim, ela é uma roda, ela gira. Vai ao Supremo, depois volta ao Congresso Nacional. Ninguém dá a palavra final, não existe poder moderador no Brasil, como se fosse um reinado absolutista, né? Então, ela gira e pode voltar ao Congresso Nacional. Eu estou vendo uma tentativa muito forte de se fazer um entendimento. Quando há esse sinal, uma luz verde dizendo o projeto tem que ser discutido, de alguma forma, porque a força muito grande está empurrando esta lei. Eu lembro aqui da lei ficha limpa, foi empurrada goela abaixo dos deputados. Por quê? Porque a população queria. Então, essa anistia é uma reivindicação. Então, ela deve sair alguma coisa, eu não tenho a menor dúvida disso.
Agora eu quero falar um pouco sobre o papel e o posicionamento do governo federal nessa história toda, e por isso eu vou chamar de novo a Aline Becht, que vai trazer as informações ao vivo. Porque depois do feriado, o presidente Lula também tem uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e esse tema vai ser um dos principais, né, Aline? Exatamente, Cine. Essa reunião deve acontecer nos próximos dias após esse feriado e eles vão discutir, o presidente deve discutir juntamente com os líderes da Câmara, os líderes partidários e também com o presidente Hugo Motta sobre a tramitação desse projeto de lei da anistia. Eu destaco a vocês que o presidente é contrário à anistia ampla, né? Ou seja, que favoreça figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro e também generais envolvidos, segundo a Polícia Federal e também segundo a Procuradoria-Geral da República, na suposta tentativa de golpe de Estado. Mas conversando com interlocutores do Palácio do Planalto, eles reconhecem que o governo pode não conseguir travar esse projeto de lei por inteiro. Mas agora a busca, então, é para a limitação dos efeitos desse texto do projeto de lei da anistia. No Congresso Nacional, como nós dissemos agora há pouco, durante toda essa nossa discussão aqui, o ambiente é de forte mobilização. O projeto da anistia é impulsionado principalmente pelos deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ganhou força nessas últimas semanas após as manifestações também populares de apoio a esse projeto de lei. E aí o presidente da Câmara, Hugo Motta, agora deve decidir se vai pautar principalmente o pedido de urgência, o requerimento de urgência desse projeto para que ele possa ser analisado e votado ali no plenário da Casa. Mas o fato é de que agora o governo federal teme que essa anistia ampla ela beneficia essas figuras chaves como o ex-presidente e generais. Então, portanto, agora o governo trabalha nos bastidores para que pelo menos esse projeto fique restrito ali e alcance as medidas aos condenados por crimes de menor gravidade. Então, a gente não sabe se vai ter um acordo em relação a essas penas, a essa diminuição de penas no STF. A gente relembra aqui também o caso de uma fala da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela acabou falando sobre essa possibilidade de discussão, de acordo em relação às penas, mas os ministros do STF acabaram não gostando muito dessa sinalização da ministra. Depois ela voltou atrás, teve de falar que é uma decisão ali em relação às penas, a penalidade estritamente ao Supremo Tribunal Federal. Então agora a gente segue aqui nessa expectativa da reunião do presidente Lula entre os líderes partidários e também o presidente da Câmara para saber se vai ter algum acordo em cima disso ou se esse projeto ele vai ser levado diretamente ali ao plenário da Casa e enfim, vai ser concedida essa anistia ampla. Mas o fato é de que agora o governo trabalha para justamente que fique restrito aos condenados por penas menores e que não atinja figuras específicas como o ex-presidente Jair Bolsonaro e também generais do Exército. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Aline. Um ótimo trabalho para você em Brasília. Sabe, Pepe, que eu fico pensando no quão desagradável é toda essa história para o governo federal, porque ele está sendo coadjuvante em todas as situações. Sim. Ele não está conseguindo controlar a pauta de votação, ele não está conseguindo colocar como principais os projetos que são de ordem dele, ou projetos econômicos, enfim, sociais e etc. E mais do que isso, vê agora a oposição ganhando tração e força num projeto que ele gostaria de banir da vida dele. Como é que você avalia a atuação e o que será essa reunião do presidente Lula com o Hugo Motta a partir dessas situações que eu acabei de mencionar? Cine, o governo não consegue articular a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Porque, mais uma vez, ele está virando refém de um tema que não é dele, né? Claramente a relação institucional entre o Poder Executivo e o Legislativo está falha, né? Foi assim com o Padilha, continua sendo assim com a Gleisi Hoffmann, né, que ocupou o lugar do Padilha. Então você vê que, infelizmente, né, para o governo, né, ele não está conseguindo pautar as questões de votação no Congresso Nacional. E a questão da anistia é um problema para o governo porque é uma questão que divide a população. Não é? Eu sempre defendi aqui, na minha opinião, a pauta anistia é uma pauta que poderia ser bem-vinda na sociedade, porque as famílias estão cansadas de brigar, os amigos estão cansados de brigar entre si. Então eu vejo a anistia como um possível instrumento para pacificar a população e a sociedade. No entanto, a partir do momento que o governo se coloca completamente contrário à anistia, não quer nem discutir a anistia, não quer nem debater a anistia, ele ajuda, na verdade, a fomentar a polarização. E ele está vendo que, para o governo, né, não dá para você parar
esse projeto de ser discutido e de ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Aí ele começa a ter atitudes, na minha opinião, completamente contraditórias. Como, por exemplo, não, eu vou discutir a anistia só para o 8 de janeiro, não é? Ou seja, o que ele quer com isso? Quer falar que a questão é política e quer deixar só o Bolsonaro e a cúpula do governo Bolsonaro de fora da anistia, mostrando claramente que tem uma postura muito mais casuística do que democrática. Então, ou seja, querendo ou não, essa atitude do governo federal acaba mostrando a contradição do governo, não é? E aí começa a discutir com o Poder Judiciário, com o STF, quais formas poderiam atenuar a pena, né, das pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro, de modo a frear o projeto da anistia. Então você vê que realmente o governo está batendo a cabeça e, do jeito que está, vai receber a maior derrota da história. Mas eu acho, sinceramente, que o Lula é muito pragmático e eu tendo a achar que é bem possível que ele avoque para si esse projeto da anistia de alguma forma. José Maria Trindade, como é que você analisa o posicionamento do governo nesse momento, hein? A visão é essa mesmo, de que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro já é vitorioso, né? Havia ali uma desconfiança de que os próprios liberais poderiam dizer, olha, o ex-presidente nos empurrou para a cadeia, porque ele não liderou o golpe, não houve nenhum golpe, mas também não foi lá avisar, olha, gente, não vai ter nada, o Lula vai tomar posse e vocês vão para casa. Ninguém fez isso. E aí deixaram lá na porta dos quartéis essas pessoas, famílias, várias famílias, pessoas que não sabiam exatamente o que estava acontecendo lá em cima, no debate de cúpula, né? Eles permaneceram lá e foram presos. Então tinha essa versão. Não é a versão real, mas existia essa versão. E aí houve uma reunião, me lembro muito bem do senador Flávio Bolsonaro, que me falou sobre exatamente esse projeto. E aí o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, forte, os filhos, o ex-presidente, o PL ali, abraçaram esta medida, que é uma medida justa, que é uma medida real. E aí ela pegou força. E aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e os filhos ganharam, vamos dizer, o comando desta possibilidade de anistia. E isto é irreversível. Existem vários pontos ali de defesa do governo. Isso aí o grupo do ex-presidente já tomou. Se houver anistia, é vitória do grupo do ex-presidente, que teve a ideia e que defendeu bravamente no Congresso. Se houver uma reprovação no Congresso, o grupo do ex-presidente tentou bravamente e lutou pela anistia. Fala, Gani. Olha só, isso é um sintoma, Evandro, de um governo fraco. É um governo sem projeto de país, que tem dificuldade de articular com o Congresso Nacional. E aí, é claro, que o Congresso se torna bastante empoderado. Um sintoma disso também são as emendas parlamentares. Aliás, não é a primeira vez que o governo recorre ao Supremo Tribunal Federal para tentar mediar a situação, para ser uma espécie de poder moderador, porque nessa situação está vendo que está perdendo, e está perdendo de goleada, e aí apela ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter. Vamos lembrar que no caso das emendas foi exatamente assim, né? Da falta de transparência das emendas, o governo não conseguiu articular com o Congresso Nacional uma saída para ali, bateu na porta do Supremo Tribunal Federal, acionando o ministro Flávio Dino. Aí o Flávio Dino, o ministro supremo, acabou sendo uma espécie de articulador ali na questão das emendas. Diga-se de passagem, agiu até corretamente, né, dando mais transparência às emendas parlamentares. Mas evidencia, Evandro, a falta de poder do executivo, né, de enfrentamento com o Congresso Nacional, e aqui o enfrentamento no melhor sentido da palavra. Novamente, buscam ali uma solução via Supremo Tribunal Federal, porque eles entendem que se a anistia avançar, será uma vitória de Jair Bolsonaro e uma derrota do PT. Você entende que a vitória já estaria acontecendo? O simples fato de reunir assinaturas, inclusive de partidos que hoje caminham com o governo em ministérios, já significa que a oposição logrou o êxito? Já? Eu não sei. O êxito vai estar somente na ratificação da lei. De qualquer maneira, perante a militância da direita, perante aqueles que defendem que isso não foi um golpe, que têm exageradas as sentenças, claro, também é uma conquista, porque dizendo, eu não deixei
para que essas pessoas estivessem ou se sentissem abandonadas. Não consegui pelo que for. E aí dá um monte de exemplos se isso vir a acontecer. Mas me chama a atenção que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Não deveria ter nenhuma ingerência num outro poder. E quando você tinha 264 assinaturas, 2 foram retiradas. Dos 92 deputados do PL, 2 não assinaram. Coincidentemente, pessoas muito próximas a ministros do STF. A secretária, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, indicando que era para ser discutido. E, de repente, mudou o discurso porque teve alguma conversa com pessoas do STF. Pô, por que o STF está ligando para alguém, deputados, ministros, indicando não gosto disso, isso não deveria ser pautado? Não é uma função do STF. E quando você aí agrega o presidente atual indicando derrotamos o bolsonarismo, peraí, já está começando a ter um cheiro estranho isso. É mais político que jurídico. E aí vai o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, indicando que não, que tem que ser discutido isso. Vai num jantar em que participam membros do Supremo Tribunal Federal e volta com um discurso totalmente diferente. Então, tudo isso chama atenção e me parece que esse tipo de atitudes está dando mais força a um projeto que provavelmente não deveria ter tanta força, mas que parece uma luta desigual. Uma parte do Legislativo com a contrariedade do Executivo e a contrariedade do Supremo Tribunal Federal. E aí isso já configura uma fortaleza no tratamento do projeto. Eu estava conversando com vocês aqui sobre os partidos que assinaram esse requerimento de urgência. Muitos deles ou integram o governo e alguns sequer caminham diretamente com a oposição. Por isso, jamais apoiaria uma proposta como essa. É o que aconteceu com o Cidadania, que ameaçou punir os parlamentares filiados ao seu partido que apoiam o projeto de anistia. Ao todo, 3 deputados do partido assinaram o pedido de urgência na tramitação do texto ali na Câmara. E o Cidadania falou que qualquer tipo de atitude ou movimento relacionado ao PL da anistia poderia trazer punições severas, e não deixou claro se haveria expulsão do partido, mas o que o Cidadania coloca? Que qualquer debate em torno do PL da anistia vai contra tudo aquilo que acredita o partido. Contra tudo aquilo que sempre pregou o partido. Ou seja, se a pessoa está apoiando isso, ela não deveria estar lá. E agora a gente vai precisar entender se esses parlamentares, eles poderiam, ou esses integrantes do partido, poderiam ser retirados, né, expulsos do partido por conta dessa decisão. Como é que você avalia essa manifestação do Cidadania, Zé? Cidadania sempre foi um partido democrático, foi o primeiro partido ali da esquerda, né, vem do Partidão, que fez uma revisão óbvia, né? E deveria entender que é um debate popular, é um debate total. O que o partido pode fazer? Um parlamentar, quando ele desobedece uma decisão partidária, ele pode ser expulso, mas eu acredito que o Cidadania não faça isso. Mas pode tornar o deputado como uma espécie de zumbi na Câmara. Ele fica sem relatoria, sem participar de comissão e fica preso no partido, não pode nem trocar de partido. Porque se ele trocar, ele perde o mandato. Isso já aconteceu em outras ocasiões, como, por exemplo, a votação da reforma da Previdência e outras medidas mais no impeachment da ex-presidente Dilma, em que houve decisões partidárias nesse sentido. Para você ter uma ideia de como este é um tema forte, os partidos vão ter que se reunir e decidir, peraí, o que nós queremos em termos partidários? Isso demonstra uma força da tese. Concordo com o que você colocou aqui, não é? Com toda certeza é ruim para o partido político, ainda mais do Cidadania, que se colocou contra, né, o projeto de lei da anistia, ver deputados, né, votando favoráveis ao requerimento de urgência. E a gente viu até a reforma da Previdência, a Tabata Amaral, por exemplo, né, que é uma política que todo mundo conhece, ela votou contra o PDT, que colocou contra a reforma da Previdência, ela colocou a favor da reforma da Previdência. Sim. E aí teve uma briga muito grande com o partido político, conseguiu sair do partido político. Né? Ela conseguiu sair do partido político sem perder o mandato, porque ela demonstrou que durante a executiva do partido que discutiu a reforma da Previdência, não se discutiu a questão da forma como foi colocada. Né? Então ela se colocou como vítima, né? E conseguiu manter o seu cargo de deputada federal, em outra legenda. no caso. Mas assim, tudo tem que ter o devido processo legal,
tem que abrir sindicância no partido, tem que abrir processo no partido, e isso é demorado, né, de um dia para o outro. E como disse o Zé, né, Maria Trindade, o partido tem instrumento também para deixar o deputado que foi infiel ao partido sem verba, sem comissão, sem relatoria, e isso é um problema para o deputado também. Arremate, Segré. Mas se fosse um partido, sei lá, um PT, que tem um monte de representatividade na Câmara, aí tudo bem, mas Cidadania é um partido que deveria trabalhar para tentar crescer e não tentar tirar aqueles que hoje estão representando o partido, me parece. 20 segundos para o Segani. Cidadania quer holofote, não quer problema com o Supremo Tribunal Federal e talvez um carguinho no governo. Opa! Boa. O PP discorda. Não quis carguinho no governo, Cidadania, né? Cidadania é da base do governo, então, mas não quis mais espaço. Político, né? Mais espaço, isso aí é conversa, né? E às vezes, Segredo, sendo bem direto aqui, para o rol de pessoas que votam no Cidadania, é mais interessante ser contra o projeto de lei da anistia do que ser a favor. Sim.